Boa noite, estamos começando mais um programa Direito da Gente. Hoje vamos falar sobre direito tributário com o Dr. Carol Durso. Então, se você tiver alguma dúvida relacionada a esse tema, ligue para a gente no 3372-3720. Você também pode mandar uma mensagem de texto para o 9972-1640. Ou então, se preferir, você pode mandar um e-mail para direitodagente@tvcamposdeminas.com.br. Estamos ao vivo aguardando a sua participação. Boa noite, doutor Carol. É um prazer tê-lo conosco hoje. Boa noite. Prazer todo meu. Bom, vamos começar falando sobre o IPTU, que o prazo final, né, para pagar o pagamento com desconto, 15%, vence agora no dia 31 de maio, né, agora no final do mês. E assim, toda vez que está acontecendo vários anos, as pessoas vão ver o IPTU e levam um susto aqui em São João del Rei, né? O valor só está aumentando, né? Eu queria saber por que esse valor tem aumentado tanto. Em São João del Rei, a alíquota do IPTU, fixada pelo Código Tributário Municipal, é de 1% para imóveis não edificados e de 0,5% sobre o valor venal para imóveis edificados. O que ocorre? Essa alíquota, essa porcentagem, do mesmo jeito como acontece, por exemplo, com o IPVA, né, que no estado de Minas Gerais, aí é um imposto estadual, tem alíquota de 4% para veículos automotores, ele deve ser multiplicado pelo valor que é atribuído pelo município a esse imóvel. E o que ocorre é o seguinte, para você chegar no valor da base de cálculo, sobre a qual vai incidir esse percentual de 0,5% ou de 1%, é necessário definir aquilo que se denomina planta genérica de valores. A planta genérica de valores é um instrumento jurídico para zonear o município e definir por bairro, às vezes por rua, às vezes por localidade, quanto é o valor do metro quadrado. Achado o valor desse metro quadrado, pelos critérios trazidos pelo Código Tributário Municipal, você faz uma multiplicação pela metragem do solo e a metragem da construção e acha a base de cálculo na qual vai incidir o 0,5% ou um 1%. Em São João del Rei, né, não vem ocorrendo, na realidade, um aumento gradativo. Houve um aumento em 2011 e que se repete em 2012. Por quê? Porque no ano de 2010 foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito municipal a Lei 4.492, que aprovou uma nova planta de genérica de valores. E com a modificação, ou melhor, com a aprovação dessa planta genérica de valores, consequentemente houve um reajuste do metro quadrado por zona na cidade. Teve casos de 300% de aumento e assim que não são compatíveis com os reajustes salariais e com os benefícios da Previdência Social também, né? O que acontece em relação ao IPTU, e é isso que a gente talvez tenha que deixar claro para o telespectador, é que o IPTU, ele pode ter como base de cálculo, né, sobre a qual incide aquela alíquota que eu mencionei, de 0,5% ou de 1%, até o valor de mercado do imóvel, que é, em última análise, o valor que você pode colocar o imóvel à venda em qualquer corretora e o valor que você efetivamente acha alguém que compre. Se a pessoa se sentir lesada, o que ela pode fazer? A princípio, poderia haver um questionamento administrativo do valor do IPTU se houver uma inconsistência no cálculo. Tá? É aquele típico caso, para o telespectador compreender, de o seu vizinho que tem uma casa do tamanho da sua e um terreno do tamanho do seu, pagar 1/10 do que você está pagando. Tem uma boa chance de que na hora de fazer essa conta aritmética de alíquota versus base de cálculo, né, e base de cálculo reformada, revisada a partir da planta genérica, o município tenha eventualmente se equivocado. Isso é possível pela via administrativa. Uma outra possibilidade que se tem pela via administrativa de se tentar impugnar é se o contribuinte entender que a base de cálculo, ou seja, o valor atribuído ao seu imóvel pelo município, não condiz com o valor de mercado do imóvel. Então a gente tem uma situação em que via planta genérica o município chegou a um valor de, por exemplo, 50, 100 mil reais para o meu imóvel e o que ele vale na prática é 20, 30 mil reais. Ou que seja 500 e o que ele vale é 100, enfim. Tá? Mas pela via judicial é possível um questionamento no sentido de receber aquilo que foi pago ou tornar inexigível um tributo que porventura venha sendo cobrado ou que já esteja inclusive inscrito em dívida ativa. Sim. Como que seria a forma correta, assim? A forma correta é aquela definida
tanto pela legislação municipal, mas respaldada pela Constituição do Estado e pela Constituição Federal. Aqui em São João del Rei nós temos um permissivo, uma colocação na lei orgânica do município que permite que os atos normativos em geral sejam afixados e seja dada publicidade a esses atos a partir do próprio adro da prefeitura. E em São João del Rei, o que efetivamente aconteceu foi a fixação de um aviso no quadro da prefeitura de que teria sido aprovada a lei, hoje lei 4.492, que alterou a planta genérica de valores. Bom, tem uma pergunta aqui do Paulo, do Tijuco. Ele fala que paga água e esgoto todo mês, mas ele fala que não são todas as pessoas que pagam. Não sei se ele deve estar se referindo a vizinhos, não sei. Ele pergunta por quê. A gente tem que diferenciar duas situações. A primeira é que o fato de os seus vizinhos pagarem ou não pagarem não lhe garante imediatamente o benefício de isenção. O benefício de isenção, mesmo que ele seja atrelado a alguma localização do município, o que via de regra não é o caso, ele exige outros critérios. Né? Geralmente ele se vale de uma série, de um composto, de um coquetel de critérios socioeconômicos para se chegar a uma eventual isenção. O que teria que se verificar é se essas pessoas que porventura não pagam estão na mesma situação sua e se elas são beneficiárias de alguma isenção. O que pode estar acontecendo também, e é bom que o Paulo fique ciente dessa situação, é que essas pessoas não pagam, né, mas elas estão tendo esses débitos sendo acumulados. E obviamente que é antieconômico para o poder público cobrar débitos de valor muito baixo, dado ao próprio custo das ações judiciais e tudo mais. Consequentemente, se espera acumular, se espera juntar um volume pertinente para se poder cobrar. Bom, tem uma pergunta aqui do Vicente, ele é do Matozinhos. Ele fala que a casa dele é meio lote e equivale a 150 metros. O vizinho dele, na rua Araguaia, a casa é maior que a dele, o lote é inteiro, falou que é mais ou menos cerca de 300 metros, com cobertura, garagem, e ele fala que ele paga R$240. E ele, o Vicente, paga R$245. Sim. Ele fala que a diferença é muito grande, levando em conta a diferença das residências, né? E fala que a casa dele fica na rua Dr. Álvaro Viana Filho. Vicente, certamente você acompanhou o bloco anterior, em que eu disse que nessas situações em que nitidamente a sua condição é completamente diferente de alguém que está na condição idêntica, pode ser um problema de cálculo pelo município. Pode ser muito bem que o município tenha se equivocado na hora de calcular o seu tributo. E você vai ter que verificar junto ao município, junto à prefeitura, o que efetivamente ocorreu para se chegar a esse valor final aí do seu IPTU. Nessa hipótese, até por conta de um outro princípio constitucional, o princípio da igualdade, né, é passível de ser questionado esse valor até pela esfera judicial, de maneira que você receba o que foi pago em excesso ou então torne inexigível o que está sendo cobrado indevidamente. Em relação ao IPTU ainda, qual que é o princípio do não confisco? O princípio do não confisco diz respeito a uma garantia constitucional de ordem tributária que permite, ou melhor, define que o imposto não pode ter um caráter de retirar das pessoas a propriedade dos seus bens. E o princípio da legalidade, o que seria? O princípio da legalidade é um outro princípio também de esfera constitucional que não tem só incidência no direito tributário. O princípio do não confisco é um princípio de caráter tributário. O princípio da legalidade é um princípio que norteia todo o sistema jurídico, né? Ele define que ninguém é obrigado a fazer, nem deixar de fazer, senão em virtude de lei. Doutor, a respeito do IPTU ainda, que é cobrado aqui, né, em São João del Rei, qual que seria o jeito correto da prefeitura agir nesse caso? É muito importante o contribuinte compreender, em primeiro lugar, conforme eu já afirmei no primeiro bloco, que o IPTU se trata de um imposto municipal. Não obstante o IPTU ser um imposto municipal, ele é previsto, em primeiro lugar, na Constituição Federal. A primeira coisa que qualquer município tem que observar na instituição do IPTU, assim como a União tem que observar na instituição do imposto de renda, assim como o Estado tem que observar na instituição do imposto sobre propriedade de veículo automotor, né, aquele que nós todos conhecemos, o chamado IPVA, é justamente esse arcabouço
principiológico, essas regras, essas garantias previstas na Constituição. Algumas delas nós já até mencionamos. O primeiro passo para se cobrar de forma correta qualquer tributo, não só o IPTU, é verificar o amparo constitucional. A partir do amparo constitucional, eu tenho que aprovar uma lei específica que vai tratar desse tributo. No município de São João del Rei, como não é dos menores municípios, é um município tido como município de porte médio, optou-se por aprovar um Código Tributário Municipal. Esse Código Tributário Municipal vai regular todos os tributos instituídos pelo município, seja o IPTU, seja o Imposto sobre Serviço, o ISS, sejam as diversas taxas cobradas pelo município, alguma eventual contribuição de melhoria e tudo mais. A grande questão e o X da questão, e é importante o telespectador compreender essa situação, fica na base de cálculo. O que fez o tributo aumentar em São João del Rei não foi modificação na alíquota, mas na base de cálculo. Essa base de cálculo, ela leva em conta uma série de critérios e tem que ser aprovada não para cada contribuinte. Ela tem que ser aprovada via planta genérica para se depois fazer a conta a partir do tamanho de cada imóvel. O artigo 47 nos diz o padrão da construção, a área construída, o valor unitário do metro quadrado de construção, o estado de conservação da construção e o valor do terreno. São critérios que a gente pode utilizar e que o município tem de observar justamente para poder elaborar essa planta genérica de valores para chegar ao valor final do IPTU. E o que acontece, eventualmente, aqui em São João del Rei, é que isso também não foi de maneira correta observada. Por quê? Porque o próprio Código Tributário, né, também afirma que seria necessário nomear uma comissão e essa comissão, a partir de um estudo técnico que envolve tanto a área de engenharia quanto a área de economia e a área de corretagem, chegasse a um valor de metro quadrado por zona na cidade. Ocorre que, não obstante isso, as pessoas que teriam sido nomeadas para essa comissão foram ouvidas em juízo, né? Participaram de audiência judicial aqui em São João del Rei e essas pessoas dizem desconhecer o modo como essa planta genérica foi aprovada, dizendo que quando foram nomeadas na concepção deles, não para tratar da planta genérica, que é um estudo aprofundado que demandaria 6 meses de análise. E daí o problema que a gente tem com essa lei de 2010, que majorou o imposto a partir de 2011 e está fazendo com que tantas pessoas fiquem aí com seus direitos lesados e tendo tanta variação e tanta dissonância do imposto, às vezes de um vizinho para o outro, de um local para o outro. Tem uma pergunta aqui da Solange, do Caieiras. Ela fala que faltam 2 parcelas de R$ 132 a serem pagas. E ela está apertada e não pode pagar. E ela pode pagar só em junho. E fala como pagará com atraso, queria saber como é a respeito dessa cobrança de juros. Solange, o que acontece é o seguinte, até o momento, o vencimento do IPTU aqui em São João del Rei foi prorrogado. Tá? Pode ser que ele venha a ser prorrogado novamente, resolvendo um pouco a sua situação. Hoje a questão é a seguinte, o contribuinte ele tem a possibilidade de pagar com desconto até 31 de maio, né, com desconto de 15%. A partir de 31 de maio, você teria que pagar o tributo com o valor cheio. Ocorre que se o atraso perdurar por um período mais prolongado, certamente vai ter multa, e essa multa vai aumentando de acordo com o tempo, além certamente também da incidência de juros de mora. Bom, doutor Carol, o programa já está infelizmente já está chegando ao final, e eu gostaria de saber se o senhor quer fazer as considerações finais? Sim, eu gostaria de deixar aqui um recado, né, para o cidadão de São João del Rei, né, no sentido de que corra atrás dos seus direitos. Não deixe de correr atrás dos seus direitos, busque conhecer os seus direitos e questionar os órgãos públicos, se necessário até pela via judicial, porque no Brasil, historicamente, a gente é acostumado a sofrer com as coisas e deixar para lá. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.